Bom dia. Bom dia. A Graça saiu porque ela não estava conseguindo gravar, só que eu consegui gravar agora, esperar ela voltar. Tá me ouvindo, Ana? Joia, bom dia. Bom dia, eu tô te ouvindo bem baixinho, Mariana. Como é que aumenta o som? Tá no máximo o som aqui. Melhorou? Ah, melhorou agora. Vocês estão fazendo a matéria de avaliação? De avaliação, não, acho que eu já fiz ela já. Ficou mudo. Rosa, você tá muda. Ah, não, eu estava falando que é comigo mesmo. Minha câmera fica escura aqui. Ah. Eu estou com a luz acesa. Gente, como é que tá o TCC de vocês? Nossa, nós já praticamente terminamos já. Olha que maravilha, hein? Uhum. As meninas, o meu grupo é muito... As meninas são muito assim, rápidas. Elas querem terminar tudo logo para ficar livre. Mas e elas são ótimas. Nossa, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, Qual que é o seu assunto? Prática? Oi? Qual que é o seu assunto? É afetividade. Agora a gente está achando difícil. Essa agora eu entrei aqui, é gestão não escolar, não é? É. Nossa, a gente foi fazer as atividades, as meninas do meu grupo, e todo mundo está com muita dificuldade nas atividades. Vocês não começaram a fazer, não? Eu não consegui ainda, não. Mas você não começou ainda, não? Não consegui ainda, não. Nossa, mas está muito complicado, parece. Essa está muito difícil, porque todas as atividades até agora foi tudo muito tranquilo. Você tem uma questão, a gente vai lá na apostila, está tudo bem claro. Essas questões agora não tem como. A gente não encontra, são todas questões da internet. É mesmo? Uhum. Então, está muito... E a gente acha que a questão verdadeira, ela nem está. A opção nem está disponível. Aí a gente vai falar com ela hoje. Mas tem tão poucas pessoas no grupo? Não. Só temos nós três? Nós quatro? Parece, né? Ei, Cadine. A Cadine acabou de entrar. É. O seu TCC é 1 ou 2? Ei, Grazi, bom dia. Tá muda, Grazi. Ei, gente, bom dia!
Ei, Grazi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tô aqui naquela saga, gente, de não conseguir gravar. Mas aqui está aparecendo que está gravando. Tem um sinal para mim aqui que a gravação foi iniciada. Ai, verdade, acabei de ver uma bolinha vermelha. Para mim tá. A Paula iniciou. Santa Paula. Ana Paula, sua santa. Graças a Deus. E continua sem aparecer para mim, gente. Eu já tentei entrar de 3 formas diferentes e não aparece o ícone de gravar para mim aqui, ó. Não aparece, não tem jeito. Gravar e transcrever. Não aparece. E curioso que eu entro do mesmo jeito e nas aulas, na primeira aula não teve problema, eu consegui gravar. Na segunda não consegui. Dei aulas na pós-graduação, não tive problema, gravei todas. E não consigo gravar na pedagogia mais, e eu entro sempre do mesmo jeito, no mesmo computador, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. A Paula me falou, né, do jeito de entrar, outras pessoas também já falaram, professora, é o jeito que você entra. Eu falei, gente, mas eu entro do mesmo jeito em todos os eventos. Mas, enfim, Santa Paula, te amo, obrigada. Já está gerando aqui, de fato, a gravação da nossa aula para a gente seguir, né? Essa aqui é a nossa terceira aula da disciplina de gestão da educação não escolar, né? Já estamos caminhando aí para o final do nosso curso. O tempo não está passando, ele está voando, né? Voando. E nós já finalizamos o primeiro bloco de atividades. No meu encontro com a tutora, estava relativamente muito bom o resultado, né? Todo mundo conseguindo alcançar boas notas nas atividades do AVA, o que me deixou muito contente, que indica que vocês não estão tendo dificuldade, especialmente naquela parte do conteúdo que eu elegi, né, que eu priorizei nas atividades. E aí eu começaria dizendo desse mesmo lugar, né? O nosso livro, né, o nosso material de apoio, ele tem muita coisa, né? Muita coisa. E aí a gente acaba fazendo a seleção daqueles tópicos, daqueles temas que fazem mais sentido na prática, no exercício da profissão do pedagogo em espaços não escolares. E aí sim, a gente traz tanto para as atividades avaliativas do AVA, que é para justamente provocar e promover a fixação desses temas, desses conteúdos, e, obviamente, né, no próximo encontro, nós anunciaremos aqueles que serão priorizados na nossa avaliação final, né? A gente faz aquela revisão, aquele apanhadão, né, de tudo que vocês leram ao longo da disciplina e já revisa especialmente aqueles tópicos que precisam ser revisitados para que vocês se saiam bem na nossa avaliação final. Então, nessa aula de hoje, nós vamos mais uma vez optar por perpassar o segundo bloco de atividades, e aí a gente vai evocando, a partir deles, né, todos os conhecimentos essenciais dessa segunda parte, né, da nossa disciplina, tá bom? Rosa, pode falar. Pois é. Você falou que a gente foi bem no primeiro bloco de atividades, só que no segundo a gente está com muita dúvida. A gente tem discutido e as questões, a gente lê a questão, procura no material, a questão assim, ela não está lá. E tem uma questão aqui que me chamou muita atenção, foi a segunda questão, que fala das diretrizes que favorecem o cumprimento das responsabilidades do pedagogo. Aí eu fui lá na disciplina, no material, pesquisei nada, não tem nada que fala de diretrizes do pedagogo. Aí a gente foi procurando na internet. Parece que você tira as questões da internet, não é isso? Não.
que a gente Não. essa mesma questão, tá? Você encontrou? Encontramos. É porque a gente pega, normalmente, a gente faz tanto a elaboração, né, autoral da questão, quanto a gente busca em concursos, processos seletivos simplificados, prova do ENAD, né? A gente busca em banco de avaliações externas, os aspectos têm sido mais cobrados, faz alguma adaptação, se necessário, e traz para cá também. Então, era nesse sentido que eu ia explicar para você, né? O nosso conteúdo de avaliações, ele está relacionado obrigatoriamente com o nosso material de apoio, fato, mas não se limita a ele. A gente pode diversificar e aprofundar, né? Também para que vocês tenham uma visão mais ampliada das abordagens do conteúdo para além da estrutura e do formato da escrita do nosso material de apoio, que foi produzido por algumas pessoas, né? E existe um universo de pensamentos, de lógicas, a partir do mesmo conteúdo de outros autores, de outras literaturas. Então, o exercício que eu particularmente faço é de fazer elaborações autorais em alguns momentos com base, sim, no nosso material de apoio, e eu posso trazer fragmentos daquele texto, né? Aí vocês vão reconhecer lá no livro, olha, a Grazi tirou desse parágrafo aqui a citação que ela levou para a atividade, né? Como eu posso lançar a mão de ir para esse banco de itens que estão disponíveis, estão acessíveis, alguns restritos, outros não, mas que estão relacionados a itens que foram praticados em processos seletivos, em concursos, em exames e provas do ENAD, tá bom? Então, se você encontrou, você conseguiu varrer, é porque da onde eu tirei, que não eu não busco pelo domínio público, mas pode estar em domínio público, né? Deve ser alguma questão dessas avaliações externas que foram divulgadas, tá certo? Mas pode continuar, Rosa, pode acabar de falar, e depois a gente entra lá nas atividades. Tá, pelo menos as duas primeiras questões, que as outras eu ainda não comecei. Aconteceu isso. Porque, assim, até hoje, todas as provas que a gente teve, as atividades, a gente ia lá no material, no nosso material de apoio, e achava tudo, assim, sem dificuldade. Agora, essa está complicada. E, inclusive, na questão 2, tem na atividade que a gente encontrou, tem uma opção 4, que a gente acha que seria essa 4. Então, vamos entender? Uhum. Vamos discutir, né? Uhum. Agora a gente tem menos atividades, não é? Isso. Eu vou abrir aqui e nós vamos discutir juntas, tá? Uhum. Que aí eu posso colaborar e contribuir para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Deixa eu abrir o meu AVA aqui. Cadê ele? Um minutinho. Vou fechar um pouquinho de aba aqui, pessoal, que senão na hora de projetar eu vou ficando doidinha. E o curioso é que a minha cabecinha tá igual ao meu computador, parece que tem 1 milhão de abas abertas. Aí acho que agora vai dar certinho. Abrindo aí para vocês. Abriu? Abriu o AVA aqui. Ótimo. Então, nós vamos entrar lá no segundo bloco de atividades. Avaliação 1, avaliação 2, que foi discursiva.
Avaliação 3, que nós temos que entrar, né? Chega nessa reta final, TCC, um monte de coisa para fazer estágio, a gente enlouquece. É. Tá difícil, viu? Nossa. Abriu aí a atividade para vocês? Abriu. Então, vamos lá. Vamos lá, então. O que a atividade está falando para nós, né? O pedagogo empresarial contribui com a valorização dos saberes existentes, além de intervir positivamente na qualificação constante dos funcionários, melhorando as práticas produtivas, possibilitando uma formação em serviço em termos de referenciais e valores diversificados. Então, eu estou trazendo uma afirmação, né? Que o pedagogo empresarial, ele contribui, ele tem um papel importante, né? No sentido de valorizar saberes que são existentes, além de ter a possibilidade, né, de ter a condição de fazer intervenções positivas na qualificação daqueles profissionais daquela empresa. Então, dentro de uma empresa, é um nicho, né, é um ponto de atuação desse profissional muito importante, né? Que é na formação continuada e na qualificação daqueles profissionais para que eles produzam mais, tá certo? Vamos supor, eu sou dona de uma empresa, comprei uma tecnologia nova, tá? Mas não basta eu pedir para esse parceiro de quem eu adquiri essa tecnologia que venha e capacite o meu profissional. Um pedagogo presente nessa empresa, conhecendo esse contexto, ele vai ter condição de preparar não apenas uma capacitação de ordem da operação direta da tecnologia, mas ele vai pensar num processo de formação, né? Que vai trazer saberes no âmbito dessa nova tecnologia adquirida, por exemplo, para historicizar, contextualizar, justificar essa nova aquisição, essa inovação, para que o meu servidor ele não se aproprie apenas da prática, da operação dessa tecnologia, mas que ele conheça, acredite, se engaje nessa mudança e assim aprenda melhor como utilizá-la na prática, tá certo? Isso é a visão pedagógica num espaço que não é o nosso, que é o educacional, mas é um espaço onde estão previstos ações educativas, ok? Então, essa afirmação, esse textinho está dizendo isso, tá? Aí, vamos lá. Pensando na função do pedagogo na empresa, e aí, né, o nosso textinho base é ele que dá o tom para a nossa reflexão, é correto afirmar que escolha uma opção. Suas habilidades valorizadas pelas empresas são espírito de inovação, compromisso com os resultados imediatos, capacidade de realização e centralização na execução das atividades de médio e longo prazo. B. O pedagogo não pode ser gestor e administrador, pois tem de se restringir aos objetivos educacionais da empresa. C. A atuação do pedagogo empresarial é aberta, tendo um amplo conhecimento de recursos auxiliares de ensino, conhecimento de processos de ensino e de aprendizagem e de elaboração de projetos. D. O pedagogo pode se guiar pelos conhecimentos advindos da escola, já que atende plenamente aos objetivos da empresa. E, por fim, a atuação do pedagogo é restrita à educação continuada dos trabalhos. Dica de ouro, eu falei na primeira aula, e vou falar nessa. Na primeira não, na última, desculpa. E vou falar nessa. Nós estamos diante de itens, né? Esse aqui, no caso, é um item de resposta única, tá?
é correto afirmar que uma resposta está certa. Poderíamos ter aqui um modelo de item de complementação simples, que é quando o enunciado termina com uma vírgula e uma das alternativas completa esse enunciado. Poderíamos ter aqui um item de resposta múltipla, que é aquele que a gente tem o texto base, né? Tem várias afirmações para a gente avaliar, e o enunciado pede para a gente marcar o que está correto. Aí, se 1 e 2, 3 estão corretos, se 4 e 5 estão corretos, resposta múltipla. E a gente poderia ter ainda o item de asserção-razão, que é quando a gente pega a resposta múltipla e complica um pouquinho mais para que vocês tenham que escolher a resposta, dizendo o seguinte: se 1 e 2 estão corretos e 2 é justificativa da 1. Se 1 e 2 estão erradas. Se 1 e 2 estão corretas e 2 não justifica 1. Lembram? Então, aqui nós estamos num dos itens mais simples. E aí, como que a gente analisa as opções, né? Os distratores, vamos dizer assim, que a gente tem uma opção correta, o resto é distrator. Tem tem algum fundo de verdade, mas tem expressões que nos distraem, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para palavrinhas como imediatos, né? Não, ok? Plenamente, restrito, que são palavrinhas que emitem, de certa forma, juízos de valor, né? Cabe análise nesses itens, porque elas estão aí justamente para distrair, porque a afirmação pode ser verdadeira, mas a palavra restrita pode estar mudando tudo. A afirmativa pode estar correta, mas a exigência de se ter um resultado imediato pode estar distorcendo tudo. Então, assim, essa é uma dica de ouro para analisar qualquer item, ok? E aí, mais uma vez, a gente volta no texto base, que evoca o pedagogo empresarial, mas conversa diretamente com habilidades desse profissional que não são próprias de outras áreas, porque nós estamos falando de processos de ensinar e de aprender, que são muito legítimos da pedagogia, né? Quando a gente entende esses processos com a sua finalidade. O que caracteriza o ato educativo da escola ou de qualquer outro espaço aonde estejam previstos os conhecimentos pedagógicos? A intencionalidade desse ato, né? Então, aqui a gente está falando da possibilidade de intervenção positiva nessa qualificação e consequente melhoria desses profissionais, porque nós, pedagogos, com o conhecimento dos processos de ensinar e de aprender, temos muito mais chance, né, de estruturar um plano de formação, um plano de qualificação e de pegar esse servidor aí aonde ele tem mais potencial de aprender, né? Então, diante disso, pessoal, eu acho que está bem escancarado agora, hein? Não posso contar a resposta, mas quem acompanhou o raciocínio aqui, eu tenho certeza que, gente, pronto, acabou, nossa dúvida foi embora. Me corrijam se eu estiver enganada. E se estiver restando alguma dúvida, me apontem aqui aonde a dúvida está. Fiquem à vontade. Nada? Não, tá certo? Tranquilo? Calem para sempre, né, Grazi? Hã? Calem para sempre. mas assim, para além da questão em si, pegaram a lógica, né? Como que vocês
adquirem a maldade para resolver os itens que não tem nada de pegadinha, mas sim de raciocínio. Por isso, a gente chama as alternativas que não são a correta de distratores, porque elas são compostas por verdades. E algum aspecto dela é que nos distrai. Entendeu? E aí, só para finalizar, isso aqui pode não estar escrito no texto. Por quê? Aí eu já não estou mais falando da parte teórica, eu estou falando do prático. Aí eu tenho que trazer para cá, para a atividade, né? E não mais na teoria que fundamenta essa ação e essa atuação. Então, vocês podem perceber que a gente faz um percurso que sai do conhecimento teórico, única e exclusivamente, que é aí quando vocês colocam Grazi, a gente volta no texto e acha. Ok, só que nós precisamos evoluir, porque lá fora não vai ter um texto para a gente consultar, não. É aplicar aquilo na prática. Aí eu tenho que trazer essa construção, né? De itens que possibilitem vocês, de certa forma, simularem, aplicarem e pensarem sobre a prática. Aí isso não está no livro mesmo, não. Né? Eu tenho que criar contextos, eu tenho que pensar em contextos. E aí a gente conta, inclusive, com essas buscas e pesquisas, né? De itens que foram construídos e pensados e que compuseram, inclusive, avaliações externas, ou seja, eles estão devidamente validados e testados. Ok? Vamos passar para outra. Questão 2. Mais um exemplo disso. Eu saio do modelo da questão teórica e trago uma lógica da prática, né? Aí eu conto uma historinha. A senhora Marcelina foi convidada para trabalhar como pedagoga em uma organização de grande porte. Tendo atuado muitos anos em escola de cursos livres de formação profissional, a senhora Marcelina entendeu que o contexto organizacional tem características que lhe são próprias e, portanto, oferece desafios diferenciados para os profissionais. Para atuar bem em sua nova missão, ela decidiu estudar as responsabilidades do pedagogo empresarial, identificou na literatura que ela estudou, né? Eu estou contando um caso, estou simulando uma situação, né? Da área qual? É empresarial. Embora não haja uma receita para atuar como pedagogo, há algumas diretrizes que favorecem o cumprimento das responsabilidades do pedagogo no ambiente escolar. Ora, diretrizes pode não estar escrito no nosso material, mas ele direcionou a ação desse profissional no ambiente não escolar e priorizou a empresa. Ok? Que é a mesma coisa da gente pensar numa organização. É diferente escola, não é escola. E aí eu tenho conhecimento de escola, trabalhei, né, em cursos livres, que é um pouquinho diferente da escolarização básica, né? O curso livre, ele tem um objetivo de formação específico, né? Vamos supor que ela trabalhou nessas empresas que oferecem qualificação profissional. Não é pós-graduação, não é ensino médio profissionalizante. É qualificação. Curso de corte e costura, curso de cabeleireiro, essas empresas, organizaçõezinhas que compõem esses cursos e ofertam, né? Tá cheio delas aí no mercado. Ela foi trabalhar nesse lugar, ok? Foi trabalhar nesse lugar. E aí,
não tem receita, o que ela leu diz para ela que não tem receita, né? Porém, para atuar como pedagogo, existe algumas responsabilidades. E essas pessoal, está diretamente ligado às habilidades que são próprias nossas, aos processos de ensinar e aprender, que é algo muito da nossa área de conhecimento, da nossa ciência pedagógica, não é? Então, assim, para que ela cumpra com as responsabilidades do pedagogo neste ambiente diferente da escola, a todo momento ela vai ter que estar pensando nas ações e nos processos que são pedagógicos, ok? E aí eu trago aqui o modelo mais complexo de item, que é o asserção-razão, né? Que é onde a gente teve um texto base, agora a gente tem afirmativas para serem analisadas e, em seguida, o enunciado que vai nos perguntar: está correto o que se afirma em uma opção só está certo, tá? E aí eu tenho 3 afirmativas aqui, bacanas. A primeira delas, né? Então, na historinha, nos conhecimentos que a gente leu, né? Na postura, no compromisso do profissional da pedagogia dentro de uma organização, entendendo que o nosso lugar de fala é o lugar que discute processos de ensino e de aprendizagem e tudo que envolve isso com vistas ao alcance do objetivo de aprendizagem, não é? A gente vai pensar nessas diretrizes e avaliar as afirmativas abaixo. Quais diretrizes? Esses direcionamentos, entendeu? Do trabalho, da atuação desse profissional no ambiente organizacional, que não é a escola. Aí eu falo o seguinte: trabalhar mais na direção dos objetivos particulares da empresa do que na direção dos objetivos sociais. Promover mais a reflexão teórica das ações de educação corporativa do que as ações práticas. Investir mais em ações de aprendizagem formal do que em ações de aprendizagem informal. Então, vamos lá, povo bonito, vamos entender o que eu estou colocando aqui, né? Quando eu estou numa organização, eu estão erradas. É mesmo? Então, eu vou te ajudar a entender que elas não estão erradas. Calma, respira. Respire, inspire, não pira, né? Cheira florzinha e só para velhinha, isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Quando eu estou numa organização, essa empresa, ela presta algum serviço, alguma coisa que é dela ali, né? Se eu vou para uma empresa que constrói carro, o meu produto é construir carro. Então, eu tenho um monte de trabalhadores que precisam se desenvolver, né? Desenvolver habilidades e competências no processo de montar carro. É diferente da de fabricar leite. Concordam? Porém, esse trabalho, ele está voltado para um interesse da sociedade, né? Mesmo embora ele esteja. A gente tem que atender o interesse da sociedade, porque senão não vende, né? Não vende o carro, não vende o leite, tá certo? Então, quando eu penso aqui, trabalhar mais na direção dos objetivos particulares da empresa do que na direção dos objetivos sociais, cabe a análise aí. Se a empresa me contratou, né, para eu aplicar ali os meus conhecimentos específicos de pedagogo para qualificar, aprimorar, melhorar o rendimento daquela empresa,
eu vou atender a quem, né? Segundo, promover mais reflexão teórica das ações de educação corporativa do que as ações práticas. Ora, será que eu tenho esse conhecimento, vamos dizer assim, específico do que a empresa faz? Porém, se eu estou nesse espaço, é porque eu tenho conhecimento de educação, ok? E o que tem, né, no contexto educacional para eu levar para essa empresa? Exatamente esse conhecimento dos processos educativos, né, que são devidamente constituídos e eles se diferem da educação como um todo, que é um conceito amplo, e isso eu disse na primeira aula, me lembro, né? Porque tem finalidade. Tem finalidade. Pois é, então a segunda, ela não está correta. Não sei, não posso falar, né? Porque senão eu respondo. É para vocês pensarem. E aí, a terceira vai dizer: investir mais em ações de aprendizagem formal do que ações de aprendizagem informal. Lá na primeira aula, revisitem o vídeo lá. Eu falei disso, né? Quando a gente pensa em educação, até para justificar a atuação do pedagogo fora da escola, a gente já sabe que os processos educativos, eles acontecem em todos os espaços. Porém, ele é legítimo na escola quando a gente entende que a educação escolar, ela se refere a um processo de ensino formal, não é? E o que é o ensino formal? É o ensino com intenção. E aí, diferente dele, a gente tem o informal e o não formal. O informal é aquele que também tem intenção em certo momento, mas ele acontece ali numa roda de conversa, numa praça, né? A gente tem a pessoa ali levando conhecimento para a gente na informalidade. A gente não está dentro de uma organização, a gente não está dentro de um espaço que tem a intenção de que os conhecimentos difundidos ali sejam, de fato, apropriados, como um compromisso desse espaço, entendeu? E aí a gente tem também a não formal, que aí é o senso comum de forma geral, né? É o bate-papo mesmo, e tipo assim, nada de formal, estou aqui conversando com você, te conto um caso, posso até ter dito alguma coisa que você não sabia, você pode ter, não, aprendi com essa conversa, colega, e tal, mas eu não tenho nenhum espaço, eu não tenho nada que me remeta a essa ação, né? Então, se eu estou num ambiente corporativo, eu vou atuar ali com o processo de ensinar e aprender com algum fim, né? Com alguma finalidade, tá certo? Não é escola, né? Eu não preciso ter nota para passar, mas de certa forma eu vou ter que aprender algo que alguém tem a intenção de me ensinar, porque eu preciso de um resultado a ser alcançado, no caso a produtividade, a venda, né? A evolução. Então, é muito nesse sentido. Pois é, dentro da empresa também tem. Mas não, né? A gente E aí, então, de informal, né? entende? É isso aí que vocês têm que pensar. Aí pronto, escancarei a resposta para geral. Ô, Gra, Ô, gente, eu sou muito bonitinha. Sou muito bonitinha. Mas eu não quero falar de resposta. Eu só quero esclarecer conteúdo. Não, isso. eu acho E importante assim, esclarecer para além, conteúdo. pessoal, olha só, nós estamos num curso superior, né? Nós estamos aqui formando para o mercado, para atuação. Não justifica eu ficar presa em formatos e modelos de atividades
que deixem vocês dependentes do material. Eu quero que vocês desenvolvam a habilidade de aplicar aquilo que vocês leram na prática. Então, eu tenho que colocar vocês em contato com essa atividade e refletir a teoria à luz da prática profissional, né? Entendeu? Ô, Grazi, Oi, Amora. no caso, assim, a educação formal, ela acontece na escola, né? Na escola e em todos os outros espaços aonde a gente tenha alguma intenção. Sim. Se eu vou para a escola de língua, qual é a intenção? Se eu vou para a escola de culinária, qual é a intenção? Se eu estou trabalhando numa empresa e tem que ter lá um processo de formação continuada, de aprimoramento, qualificação, qual é a intenção? Agora, se eu estou no campo de futebol e o meu técnico senta a gente na grama e faz um trabalho, uma dinâmica, né? Eu não estou num espaço, mas eu tenho ali uma ação educativa. É um espaço informal. Estou num campo de futebol, né? Enfim. Entendeu? Pegou aí? Ô, Grazi, eu não consegui entender a número 2 ainda. Não fez sentido na minha cabeça. Então, diga qual é a sua linha de raciocínio. Como que você está pensando? Deixa eu descompartilhar um pouquinho aqui para eu ver vocês um pouquinho. Sinto falta de ver vocês. Então, tá assim, promover mais a reflexão teórica das ações de educação corporativa do que as práticas. Então, nós, como pedagogos atuando em empresa, realmente nós vamos promover mais a reflexão teórica, porque a prática mesmo, quem vai fazer são os funcionários. Basicamente foi isso que eu entendi, que a mão na massa mesmo vão ser os funcionários, mas a reflexão teórica, nós que vamos proporcionar a eles. Seria isso? Ou eu tô ficando doida? Olha só. Ai, peraí que eu diminui vocês aqui, gente. Socorro. Eu já acho que a gente promove os dois conhecimentos. A gente traz o conhecimento teórico com a prática. Porque senão não faz sentido. É igual ensinar uma criança a pintar. Olha só, gente. Olha só. Eu estou no ambiente corporativo, não perde isso de vista, não. Não perde isso de vista, não. Né? Eu estou no ambiente corporativo. E aí, eu vou promover mais a reflexão teórica das ações de educação corporativa do que as ações práticas. Veja bem, se eu estou ali contribuindo com um processo formativo de qualificação, é o mesmo exercício que eu estou fazendo com vocês aqui. Exatamente o mesmo. Eu não posso ficar só na teoria sem pensar na aplicação dela na prática. E lá no ambiente corporativo, mais que isso, porque a empresa vai me contratar pensando no aumento da produtividade. Entendeu? Então, como que eu vou priorizar mais uma reflexão teórica em detrimento da aplicação dela na prática? É o mesmo exercício que eu estou fazendo quando eu proponho uma atividade como essa. Né? É a mesma lógica, a mesma coisa. Nesse caso, então, pegou a visão, amiga? Sim, entendi. É porque eu estava pensando, vamos supor, na empresa que eu já trabalhei, coleta de sangue, laboratório, etc. Aí, vamos supor, tem um pedagogo lá. Certo. Mas o pedagogo não vai saber, na prática, como coletar um sangue, como analisar aquela amostra. É isso que eu Mas tô o tentando. objetivo do pedagogo não é esse. Né? Como que eu vou atuar lá? Né? Eu vou atuar na formação desse profissional que está coletando sangue, que está fazendo a ação, né? Eu vou atuar na formação dele. Vamos supor, nós vamos deixar a partir de agora de usar agulha e nós vamos usar gelco. Então, nós vamos fazer uma formação para vocês desenvolverem isso. Aí eu vou ficar falando o que é agulha, por que da agulha. Não, eu vou ficar falando, gente, nós vamos vencer essa era da agulha para o gelco
Por quê? É mais confortável pro paciente, dá mais segurança, né? Não assusta. Tem gente que tem pânico de agulha, olha para a agulha e assusta. Enfim, entende? Eu não preciso saber do negócio em si, né? Mas eu preciso que, no desenvolvimento da minha ação educativa lá, como pedagogo, o meu profissional se desenvolva. Entendeu? Ah, sim, entendi, Grazi. Obrigada, viu? Tem certeza? Não ficou mais dúvida? Não, tá tranquilo agora. Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos aqui para nossa última questão. Deixa eu abrir ela lá de novo. Deixa eu voltar para o meu AVA aqui. Vamos lá, atividade 4. Nem até saiu aqui, que eu demorei, falei muito. Tá? Peraí, que tá abrindo o meu AVA aqui de novo, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu já pulei aqui para atividade 4, para voltar a compartilhar a tela com vocês. Para a gente discutir as duas últimas. Agora sim, voltei. Vamos abrir. Compartilhar novamente. Abriu aí para vocês? Sim. Ok? Então, vamos lá. Mais duas atividades no modelo de resposta múltipla, né? Que é esse formato de item aí pouquinho mais complexo, requer da gente um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de maldade, especialmente por causa dos distratores, né? Aquelas expressõezinhas que pegam no nosso calcanhar. Então, vamos lá. A possibilidade de inserção do pedagogo nas instituições revela a abrangência do conceito de educação para espaços além do formal escolar. Mais uma vez aí, olha, os conceitos importantíssimos que a gente tem que entender, né? Que difere o ato educativo de diferentes espaços. A finalidade, né? A presença de uma finalidade, tá certo? Então, quando a gente fala de educação nos espaços diferentes da escola, a gente fala de uma educação formal, porque ela tem intenção, né? Quando a gente fala de ações educativas fora da escola, em espaços que não são organizacionais, né? Aí a gente fala de ações que até têm intenção, mas estão na informalidade. E quando a gente fala de atos educativos não formais, é que aí eles não estão relacionados a nenhum espaço, né? É aquilo que vai ali no âmbito da não formalidade e que pode reverberar, né, em alguma aprendizagem ou não. Bate-papo seu com seu colega lá no boteco da esquina. Pô, cara, não tinha tentado para isso, aprendi muito com a nossa conversa hoje. Enfim, nisso, retomando o que eu acabei de falar. Então, esses diferentes espaços nos quais o pedagogo pode atuar estão relacionados com práticas que requerem deste profissional processos de transmissão em algum momento, mediação em algum outro momento e assimilação de conhecimentos. Gente, isso é nosso, né? O pedagogo, ele tem essas habilidades aí de transmitir, de mediar, de assimilar na veia. E o nosso trabalho é fazer com que essa habilidade de transmissão, de mediação, de assimilação, porque quem ensina em algum momento também aprende, resulte
em aprendizagem efetiva. Esse é o nosso papel, né? Pensando na dimensão pedagógica desses espaços que não são a escola, ou seja, no quanto que esses espaços organizacionais, eles são espaços de aprendizagem também, né? Pensando na dimensão do ensinar e aprender das organizações, das instituições, tá certo? Vamos analisar as afirmativas abaixo. Aí eu falo assim: a dimensão pedagógica nesses espaços organizacionais está relacionada à formalidade dos processos de ensinar e de aprender, que se estendem das instituições escolares para as demais instituições sociais. Será? A escola, ela legitima isso por princípios que são só dela. Lá no casinho da senhora que saiu da escola de curso livre, né? E foi para a organização, ela disse que ela entendeu que lá na organização tem princípios bem próprios. Não dá para eu transpor o modelo da onde eu estava para a organização e está tudo certo. Eu tenho espaços diferentes, indivíduos diferentes e objetivos diferentes. Fica a dica, pensa aí. A dimensão pedagógica se caracteriza pela organização do espaço físico adequado à promoção dos ensinamentos. Será? Né? Será que todos os processos educativos, eles dependem do espaço? Né? A gente pode caracterizar a necessidade de se ter um espaço físico à promoção dos ensinamentos. Na empresa, eu vou encontrar uma salinha lá para todo mundo sentar e estudar, ou eu vou conseguir fazer isso com o meu profissional na frente da máquina que ele opera, né? Ali no pátio, aonde ele transita e que ele tem uma visão dos processos de produção, será que eu preciso enfiar ele dentro de uma sala? Pensa na discussão que a gente tem na escola, gente, que a gente não fala mais em aprendizagem de sala de aula, a gente fala em espaços de aprendizagem na escola. Ah, eu vou construir uma escola que eu preciso ter tantas salas de aula. Não, que eu preciso ter espaços de aprendizagem, dentre eles, salas disso, sala daquilo, laboratório daquilo, multiuso, ok? Então, eu estou falando de uma dimensão pedagógica que ela é bastante ampla e a gente não está dentro da escola. E a gente não tem como pegar o modelo da escola e levar para dentro do hospital, por exemplo. Pegar os modelos da escola e levar para dentro de uma associação, não é? De um museu. Gente, museu, aqui para isso, é um exemplo sensacional. Quando a gente leva as crianças no museu, né? Ou quando a gente vai no museu, seja história natural, de arte, enfim. A gente visita e depois o povo põe a gente numa sala e dá uma aula para a gente? Ou a coisa acontece com a gente passando nos espaços? Ok? Pensa aí. 3. A dimensão pedagógica nesses espaços, quais? Os organizacionais. Pode ser visualizada na sua capacidade de promover educação para a cidadania, para a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos e da comunidade em questão. Ou seja, naquele contexto que eu estou ali, né? A dimensão pedagógica desses espaços, que são múltiplos, né? A gente tem que olhar o potencial
desses espaços e não tentar modular esses espaços, né? Então, nesse sentido aí, 4. A dimensão pedagógica desses espaços está caracterizada pela intenção de formar os profissionais em campos de conhecimento específicos de interesse da instituição, né? Será que a gente pode limitar a dimensão pedagógica, que é ampla, ao fim apenas, né? Ou a gente tem aí todo um objetivo direto e indireto, pensando naquele sujeito, né? Naquele indivíduo que, para além, né? Que antes, na verdade, de ser um profissional, ele é pessoa, né? Ele é pessoa. E, por fim, a dimensão pedagógica se expressa no tipo de relação. Oi! Uma dúvida em relação a isso. Diga. Mas se você tem um objetivo de aprendizado em questão, que é dentro de um departamento, dentro de algo bem específico, nada amplo, como você falou agora. Uhum. Aí essa questão fica inválida. Mesmo porque eu estou falando da dimensão pedagógica, né? Quando eu falo em dimensão pedagógica, eu estou falando de algo mais amplo, ampliado. Talvez não seja correto a gente falar não caberia na análise da dimensão falar de especificidades. Eu estou pensando ali num contexto formativo, né? E no seu potencial. Mas um contexto formativo, ele nunca é generalizado assim, né? Mesmo sendo um contexto formativo, ele é uma formação para algo. E o algo já é um algo determinado, determinante, né? Mas mas olha só, não sou eu, pedagogo, que vou dar a formação para o sujeito. Eu, Sim. pedagogo, eu vou planejar junto com quem fará, porque quem vai fazer a formação, no caso, tem que ser alguém da área do negócio. Igual a colega falou, né? Ela trabalhava lá num lugar de análises clínicas, lá de exames e tudo. O pedagogo ali, ele não vai atuar na formação daquele profissional, mas ele vai atuar no planejamento da formação que alguém da área das análises clínicas, da enfermagem, não sei, vai ministrar. Entendeu? Então, o nosso trabalho é sempre amplo. Sempre, porque a atividade fim dessa formação, no caso, né, não vai estar na nossa mão, né, porque a gente não tem um conhecimento específico do interesse da instituição, mas a gente tem o conhecimento pedagógico para virar para a Huawei, que trouxe a tecnologia dela para a minha empresa, que olha, Raul, vocês vão ensinar a galera a operar com essa tecnologia, mas aqui eu tenho profissionais com essa característica e esses espaços todos aqui para vocês explorarem. Então, eu sugiro que vocês desenvolvam as formações, as capacitações, priorizando essa metodologia, utilizando esse tipo de recurso visual, que eu acho que eles aprendem mais vendo do que ouvindo, né? Que vocês possam trazer não só a operação, mas contextualiza, engaja esse profissional, diz para ele por que nós estamos mudando para isso, quais são os resultados alcançados com essa tecnologia em outros lugares. Uhum. Isso é uma dimensão pedagógica. E eu não falei do conhecimento específico, quem vai falar é a Huawei. Entendi. Entendeu? Sim. E por fim, de nada. E por fim, a dimensão pedagógica se expressa no tipo de relação, essa eu já tinha até lido, né? Só reforçando. Estabelecido entre pedagogo e os demais profissionais
da instituição. Quem que vai atuar direto com os profissionais da instituição? Sou eu, pedagogo, ou eu vou atuar na organização da proposta, né? Acabei de falar isso aqui, mesma coisa. Então, diante disso tudo que está escrito aí, estou para falar para vocês que está muito fácil olhar para aquela que está verdadeira, né, gente? Está muito fácil agora. E, por fim, gente, nós estamos em cima da hora, mas vamos acabar. O pedagogo, ao atuar na gestão da organização do trabalho institucional, precisa refletir sobre suas competências, de modo a agir que, no exercício de suas funções, estejam sendo privilegiadas práticas mais democráticas e inclusivas. Aí a gente dialoga um tiquinho, né, com os pressupostos da própria gestão escolar. Que quando a gente atua na gestão de processos educativos, a gente tem que estar em diálogo com os interesses coletivos, obviamente, coerentes com eles, e promovendo, assim, oportunidades para todo mundo, né? Por isso, a concepção da inclusão também se incorpora aqui ao nosso compromisso, enquanto pedagogo atuando em espaços diferentes da escola. Pensando sobre o que envolve o trabalho do pedagogo e para o favorecimento dessas práticas, que sejam democráticas, né, que promovam a participação das pessoas, que favoreçam os interesses coletivos, e as inclusivas, que é aquelas que assegurem oportunidades, a gente vai avaliar o que está escrito abaixo. Então, o que cabe a nós? Estudo das competências de que a organização já dispõe, análise das necessidades de capacidade e treinamento da empresa, desenvolvimento de estratégias de treinamento, escolha de metodologia, solução pedagógica adequada às lacunas dos funcionários e às necessidades da empresa, mais uma necessidade de um olhar amplo, tá? Pensando sobre o que envolve o trabalho do pedagogo, ou seja, aplicação de conhecimentos pedagógicos em espaços diversos, de modo que esse trabalho favoreça práticas democráticas e inclusivas. Aí eu estou falando que eu preciso privilegiar práticas que promovam diálogos, atendam às expectativas de um coletivo, né? E aí eu não posso analisar isso dentro de nichos. Eu tenho que olhar para o contexto, né? Eu estou ali para aplicar conhecimentos pedagógicos, né? Ligados a processos de ensinar e aprender, que são muito próprios da pedagogia. Então, eu não posso entrar em nichos, né? Em coisas que são, tá, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu estou pensando amplamente. E da mesma maneira, a questão dos princípios inclusivos, que é de entender que tem uma diversidade ali e que eu preciso a todo momento, né, estar pensando nas necessidades daquele público, né? Eles têm furos e eu preciso, na hora de propor a minha ação ali de intervenção, seja num planejamento, seja né, numa organização de projetos, seja em qualquer coisa, eu preciso suprir o que falta, né? Eu preciso propor ações, soluções assertivas para suprir o que pode estar faltando ali, tá certo? Então, eu tenho esse compromisso primordial, né? De, a partir da intenção da empresa lá, do hospital,
do espaço corporativo, de melhorar, quem vai propor formas, né, dessa melhoria por meio de projetos, por meio de ações de intervenção junto a parceiros, sou eu, né? Esse é o pulo do gato. Aí, vocês vão analisando isso, encontrar aquela afirmativa que está correta diante desse pensamento, né, de que o pedagogo ele trabalha para atender de forma democrática e ampliada as necessidades, né, daquele contexto, buscando aí solucionar furos, gaps, né, diminuir a existência desses gaps que possam estar impedindo a instituição de produzir mais, de inovar mais, não é? Então, é simples assim. Acho que ficou bom, hein? Acho que essa aula tá bacana. E aí, antes da nossa última aula, que é a aula revisional para a nossa avaliação final, não é? Com tudo isso que a gente vem estudando, pensar a prática pedagógica fora da escola é pensar ações de intervenção em processos de aprendizagem e de ensinagem, em linhas gerais. E aí nós vamos lançar a mão dos recursos, das estratégias, das metodologias que a gente tem, né? Para organizar, ajudar esse espaço a organizar esses fluxos. E aí ele, então, alcançar o objetivo que ele tem. Combinado, pessoal? 1h02 de aula. Atrasamos 10 minutos no relógio por causa da minha dificuldade de tentar acessar para conseguir gravar, mas Santa Ana Paula gravou a nossa aula. Vai estar lá no AVA dentro em breve. Voltem, retomem, peçam aos colegas para assistir. Voltem à primeira aula, que muitos dos conceitos que estão evocados nas atividades do segundo bloco, eu apresentei lá na primeira aula, né? Para justificar o lugar do pedagogo fora do ambiente escolar, não é? Então, espero ter contribuído com vocês. Obrigada. A gente se vê ainda mais hoje, né? Na gestão escolar e depois, mais tarde, no estágio. No estágio. Eu Tá tenho bom? dúvida sobre isso. Joia, vamos tirar tudo lá, viu, Rosa? Oi? Combinado. Vamos tirar tudo a dúvida lá. Obrigada. Tchau, Tchau, Grazi. tchau.